Olá, leitores e leitoras desse Brasil e do mundo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Poesia Ansiosa. No episódio de hoje eu vim falar sobre algo que eu já mencionei em vários outros episódios, mas com uma pessoa muito querida pra mim e um amigo que eu tenho muito, muito, muito carinho. A gente vai falar um pouco sobre esse medo de que todo mundo à sua volta te odeia, por mais que essas pessoas não nos odeiem, mas só como que a gente é afetado desde a infância até a vida adulta, com esse sentimento constante de não se sentir suficiente. Antes de mais nada, queria lembrar vocês que esse episódio foi patrocinado pelo Maratona App, lindo, maravilhoso, perfeito. Lá você consegue organizar suas estantes de livros, maratonas e tudo mais. Eu espero muito que vocês conheçam o aplicativo porque ele é maravilhoso. E é isso. Agora eu quero apresentar o meu grande amigo, Digão! Oiê, eu nunca sei o que falar, assim. Eu sempre fico pensando, né? Como que eu vou me apresentar? Qual vai ser minha frase de impacto? Aí no final das contas eu falo, oiê, eu nunca sei o que falar. Eu fico pensando, como que eu vou me apresentar? Eu sempre falo a mesma coisa porque eu nunca sei como me apresentar. Você pode começar falando o que você faz, como que... É verdade, é uma boa, né? Quem é você, É uma boa. por que você tá aqui. Aham. Eu tava nessa crise esses dias, né? Será que eu falo que eu sou booktalker? Aí eu falei, não, muito resumido. Será que eu falo que eu sou criador de conteúdo? Aí eu fiquei com medo das pessoas pensarem que eu crio outro tipo de conteúdo. E aí eu cheguei à conclusão de que eu sou um criador de conteúdo literário. Você Então, é um isso que criador eu de sou, um conteúdo criador de literário. conteúdo literário. E aí, Digão, quando que você começou primeiramente na internet? Começa com isso. Eita, vamos lá pra famosa história. Famosa na minha vida, né? Que as pessoas não conhecem. Então, eu comecei em 2014 criando aquele perfil da Taylor Swift, né? Do Facebook, fingindo ser a Taylor Swift. Porque eu queria conversar com as pessoas que gostavam da Taylor Swift. Eu sempre fui muito expressivo nas coisas que eu gosto, né? Então, tipo, eu adorava ficar falando. Eu gosto até hoje de falar das coisas que eu amo. E aí, nessa época, a internet surgiu, né? E eu criei esse perfil pra falar com os fãs da Taylor. E comecei lá na página dela adicionando os fãs da Taylor Swift que curtiam as fotos dela. Eles me aceitaram. E aí, eles curtiam as fotos dela que eu postava. Eu percebi que tava certo. E pá. Aí, um dia eu descobri que tinha a função fanpage, né? Que é a página de fã, eu criei. Enfim, em resumo, deu certo. Aí eu tive página de 1 trilhão de coisas. Tipo, sei lá, iCarly, How I Met Your Mother. Muita coisa mesmo, muita coisa mesmo. Aí eu fui pro Instagram quando o Facebook morreu. Aí no Instagram também, de novo, tive página de How I Met Your Mother, de... Tipo, daquelas que postavam cena das séries, tipo Edit? Eu fiz isso também! Juro, então, foi aí que eu comecei. Eu fiz Edit no Vine também, de Teen Wolf. Nunca... tá aí, a única rede social que eu nunca Não teve fiz Vine? nada é o Vine, exatamente. Pera, me perdi. Tá. Foi pro Instagram. Foi pro Instagram. E aí, nisso, comecei a ganhar dinheiro, sei lá, com 16 anos. Aí eu já fiquei longe, tipo, não dependia mais dos meus pais pras minhas coisas, né? Pra casa, pra comida, não dependia porque eu não ia ser burro com 16 anos pagar meu aluguel. Enfim, quando foi lá pros 20, eu tinha 20 em 2021, tinha. Uma pessoa que mexe com o Instagram, né? Hoje em dia ela dá aula sobre Instagram. Ela me chamou no privado, porque como eu tava lá desde sempre, ele já me conhecia. Ele também era dessa área de páginas de entretenimento, só que ele foi pra área de vender cursos sobre Instagram. E aí ele já me conhecia, ele perguntou se eu queria entrar pra equipe dele, aqui em São Paulo. Isso foi, tipo, domingo à noite. E falei, quero. A entrevista foi no próprio domingo à noite, então peraí. Aí a CEO lá me chamou e uma videochamada. Aí eu fui contratado, aí eles falaram assim, terça-feira você tem que estar aqui. Tipo, era domingo, eu morava no interior do Rio de Janeiro. Eu não sabia fazer miojo, pra você ter noção. Aí eu falei, tá. Tipo, não tinha o que fazer, era a chance da minha vida. Aí eu, beleza, minha família não tinha dinheiro pra me dar pra nada, pra passagem, nada. E aí eu fui mandar mensagem, falei, olha, se vocês me querem, vocês vão ter que me adiantar metade do salário, porque eu não tenho dinheiro. Aí eles falaram, tudo bem. Aí eles adiantaram, inclusive nunca me cobraram, né? No final do mês, quando eu fui falar, tem que descontar tanto, eles falaram, não, é um presente da empresa, tal. Eles são perfeitos, sempre foram muito perfeitos. E chegou um momento que... Eu tô falando muito? Pode continuar? Não, continua, eu tô fascinada, pode continuar. Chegou um momento que eu comecei a criar conteúdo pro TikTok. Foi em... 2021, né? Foi 2021. 2021. Foi 2021. Lá pra setembro, eu terminei assim que acaba. E aí eu falei, mano, isso era de manhã, era tipo sábado, domingo de manhã. Mano, eu não acredito, esse é o melhor livro Hoje em dia eu sei que não. Mas eu falei, é o melhor livro que eu vou ler na minha vida, nada vai passar, blá blá blá. Aí eu fui tentando ler outros livros, sabe aquela sensação de nada chega perto e eu não quero ler mais nada? Não consigo ler mais nada, porque exato. nada é essa Nada sensação que eu tive por 2 dias. Aí eu abri a câmera do TikTok e falei, eu vou desabafar. Aí, do meu jeito, né? Eu, sem noção nenhuma, falei um monte de coisa. Gente, todos os livros que eu li são uma merda. Aí eu citei um monte de livro famoso, uma merda.
Colin Hoover, tipo, eu ameacei a Colin Hoover porque ela lançou um livro tão bom. E tá, aí eu deixei lá. Aí quando eu acordei no outro dia, tinha, sei lá, 200 mil visualizações. Eu tinha ganhado muito seguidor. Falei, nossa, que legal. Vou. Aí no dia seguinte, eu virei pro meu amigo do trabalho e falei assim: me dá um ano, que daqui a um ano eu vou ser o maior BookTok do Brasil. Mas eu falei, de zoas, né? Mas passou um ano e deu tudo, meu plano deu tudo certo. Aí, quando chegou em novembro, foi quando virou tudo mesmo. Porque eu fiz o vídeo lá do Enem, não sei se você já viu, que eu fiz uma prova Enem literária. Eu lembro dessa, mas eu acho que pra mim, o vídeo que... Vou citar um momento complicado, mas o vídeo que eu vi, que eu acho que Da foi o seu Galera estalo, Record. foi o da edição especial, acho que de De Acotar. Acotar. Foi esse então, o vídeo que eu vi que eu comecei a te seguir. Então, o meu estalo pessoal foi no vídeo do Enem, porque eu fiz e, tipo, deu 1 milhão em um dia, ganhei 50 mil seguidores, foi uma loucura. Uhum. Só que o estalo mesmo foi o vídeo da Galera Record, porque foi uma polêmica sem fim. Eu não imaginava, tipo assim, eles me mandaram um e-mail oferecendo, deu aquela coisa toda, virou uma polêmica. Só que eu não achei que as pessoas iam me atacar por causa disso, né? Até entrando no assunto. Agora eu falei, começando pronto, o assunto. Pronto, todo mundo me odeia, Uhum. basicamente. Só que aí eu percebi que foi bom. Toda vez que me odeiam, eu levo pro lado bom, entendeu? Você acha que isso te moldou como pessoa ao longo da sua vida? Me molda. E também eu entendo que o ódio na internet, às vezes, é benéfico pra quem é odiado. Porque as pessoas te conhecem, né? Eu lembro que nessa época, muita gente... Eu entrei pra ler, as pessoas... Nossa, vocês cancelando ele por causa disso. Eu fui entrar, não conhecia, amei o conteúdo e segui. Isso é a coisa que mais acontece. Às vezes, até quem te odeia vai lá e te segue, né? E acaba... Então, tipo o YouTube tirando o botão de dislike, sabe? Sei. Que não muda nada, só ajuda o dislike. É. Tá lá só pra... Enfim, tá lá. Eles tiraram, não mudou nada. As pessoas continuam dando dislike, as views continuam contando, então... Foi isso, basicamente. Eu lembro que quando eu comecei no YouTube, tipo assim, quando eu tinha 17 anos, assim, comecei a criar conteúdo pro Booktube. E, tipo, era muito primordial, assim, né? Mas eu lembro que no começo, eu acho que eu fiz um vídeo, não lembro qual vídeo que foi, mas era um vídeo muito, tipo, eu falando de livros. E aí teve, tipo, um dislike, sei lá, teve dislikes. E eu acho que provavelmente eu não gostei tanto de um livro, nem sei o que aconteceu. Mas pra mim, com 17 anos, Ah, imagino. eu fiquei olhando aquilo e eu fiquei, tipo... Parei, assim, e aí eu lembro que eu fiquei muito assustada, porque eu tinha esse sentimento de que se uma pessoa visse que outra pessoa não tinha gostado, Aí mais gente ninguém ia gostar. odiar. Eu E aí da- eu tinha esse sentimento na minha vida de que eu constantemente me sentia insuficiente pras pessoas. Tipo, nas minhas rodas de amigos, que é o que eu mais queria falar, mas, tipo, nas minhas rodas de amigos, na minha vida pessoal, quando eu tava com as pessoas, parecia que eu tava sempre nesse ciclo de tentar achar um motivo pelo qual as pessoas ao meu redor não gostavam de mim. E isso me tornou uma pessoa meio mirror ball, assim, sabe? Sim. Eu passei por isso também, tanto na internet, no começo, quando eu comecei a receber hate. Porque hoje em dia, você já sabe, eu não me importo. Às vezes eu leio, se eu receber uma mensagem da pessoa me ameaçando de morte, eu vou rir. Tipo, eu não me importo. Mas no começo, eu lembro que eu via o que a pessoa falava e tentava mudar aquilo em todos os meus vídeos. Os meus próximos vídeos, eu não vou fazer isso. Sendo que às vezes era isso que fazia as pessoas gostarem de mim, né? Tanto, tipo, o meu jeito e minhas piadas meio ácidas e tal. No começo eu tentava mudar de vez em quando alguém falava alguma besteira. Hoje em dia eu faço já sabendo que vão falar besteira, mas é porque eu aprendi a levar pro lado bom, né, da coisa. E na vida pessoal também, quando eu ainda não era uma figura pública, eu sempre tinha a sensação de que ninguém gostava de mim. Eu sempre tinha a sensação de que estava incomodando, sabe? Sim. Tanto que hoje em dia, maduro, é muito doido olhar pra essas situações passadas e, tipo, enxergar de fora e ver que nada do que eu achava das pessoas era verdade. Às vezes eu começava a não gostar das pessoas. Achando que elas não gostavam de Não você. gostavam de mim e que estavam fazendo todo mundo não gostar de mim. Ou que, por exemplo, uma coisa que acontece muito com as pessoas mais novas é: ai, meus amigos saíram, não me chamaram, eles me odeiam. Às vezes nem foi isso. Às vezes é você que se exclui e nem percebe. E você não se deixou, tipo, às vezes você não deu abertura pra ser convidado. Isso é a coisa que eu mais vejo no meu passado. Quando minha maior dificuldade, assim, era sempre ser incluído. Eu sempre achava que estava sendo excluído. E hoje, olhando todas as situações, eu vejo que em todas elas, sem exceção, era eu que me excluía. Então, tipo assim, é um efeito muito complicado, mas é uma coisa muito difícil de chegar e falar, não se exclua. Entendeu? Tipo, seja mais extrovertido, para de se inclua. excluir. Não tem como. Mas eu entendo isso que você falou. Eu acho que é complicado a gente se treinar, que eu tenho dificuldade disso até hoje, mas é muito complicado a gente se treinar em se incluir nas coisas, porque isso até é algo que eu levo também pra minha vida profissional. E que eu aprendi muito com você, mas ser cara de pau é muito importante também. É mesmo. É muito importante. Mas no sentido que eu também digo é que eu acho que uma virada de chave foi porque eu só fui uma vez no carnaval, que eu tinha uma puta crise de ansiedade. Eu acho que eu nunca fui Amor, eu nunca fui no carnaval, né? Você não foi esse ano num bloquinho? Não, nunca saí no bloquinho. Você nunca teve uma experiência de carnaval? Nunca. Pois ano que vem a gente vai ter que estar tendo.
Tá bom. É porque eu ficava, tipo, é porque o meu namorado não gosta. Eu tenho medo de ser assaltado. Esqueci de dar play no... Eita. E esse tempo todo eu não dei play no timer. Enfim, Opa, não me deixa mais com o controle. Pode 13 continuar, Digão. minutos. É, meu namorado não gosta, eu tenho medo de ser assaltado. Mas Uhum. ano que vem a gente sai, eu não levo nada. Mas onde a gente tava mesmo? Ah, você tava falando do carnaval, né? Tava. É. Tipo, acho que a minha virada de chave disso foi que eu sempre fui muito excluída. Sempre. Tanto acho que porque eu me excluía, mas também num contraponto de que eu também não era chamada, porque eu era meio a magricela esquisitola, né? Aham. E aí, uma coisa que eu lembro é que no meu primeiro colegial, eu ouvi as pessoas falando que eles iam nesse bloquinho, que era o único bloquinho, tipo, grande e legal da minha cidade. E aí eu virei e falei, gente, que hora vocês vão? E fui. Olha. E aí eu percebi, olha só. É assim que funciona, É galera. assim que funciona. E aí eu É. percebi que era muito simples, tipo, caraca, é só eu fazer isso. Enfim, fui, foi horrível, tive uma puta crise de ansiedade. Não consegui ir, é um dos dias mais traumáticos da minha vida. Parece que eu tô vendo aquela cena em... Você já assistiu Skins? Já. Sabe aquela cena que a F tá... Não é um bom exemplo, mas sabe aquela cena que a F tá Acho que super eu já mega sei, drogada e ela já tá tipo imaginei assim, que ó. era isso, é. Ela tá Eu tipo... já me senti assim também, depois de lapsos de coragem, né? Na vida, quando a gente tem os lapsos de coragem, a gente acaba se ferrando. Não que você não tenha que ter coragem, você precisa ter coragem. Só que realmente, no começo, na maioria das vezes, vai pro lado ruim, quando você dá um... Vou Tem fazer aquele isso. 1 segundo de É, coragem. E aí ferra tudo. Mas é porque a gente realmente não é treinado, né? Eu imagino que Uhum. essa situação, apesar de ruim, deva ter servido pra Me alguma coisa. me moldou. E acho Sim. que a longo prazo eu também, tipo, fui continuando tentando achar... Eu acho que eu fui criando defeitos em mim, Uhum. esquecendo que as pessoas são tão egocêntricas que elas estão muito mais centradas nelas nelas do que mesmo. nas pequenas coisas dos outros. E aí eu queria até, tipo, perguntar pra você pra trazer. Hoje em dia você acha que você é uma pessoa que acaba com comentários na internet, mas na sua vida pessoal também, centrando as coisas ao seu redor, meio que num medo de não estar sendo suficiente pros outros? Porque eu faço muito isso. Cara, eu entrei numa fase que vai ser até mal visto falar isso, né? Uhum. Mas eu até falei com meu namorado, eu entrei numa fase que eu aceitei que eu sou o que sou. Tipo assim, eu não me sinto mais insuficiente, não me sinto menor que ninguém. Às vezes, tipo assim, eu sinto... Olha só, não tirem de contexto, eu vou terminar a frase. Eu me sinto intocável, Uhum. onde eu estou, sabendo que tá todo mundo no mesmo nível que eu, entendeu? Uhum. Hoje em dia eu me sinto assim. Mas teve um... foi essa a pergunta. Eu achei que a pergunta era outra. Não, mas pode continuar, Não, continua. eu tinha entendido que você tinha me perguntado como era se sentir excluído, mas aí eu lembrei que a pergunta não foi essa. A pergunta foi como eu tô agora. Então eu tô assim, eu tô muito bem, mas sinceramente, no meu caso é fruto do meu sucesso. Na internet, É assim, pra fruto vida disso. pessoal, pra você. Porque como eu tava sempre por trás das coisas e ninguém sabia que era eu que tava fazendo, apesar de estar fazendo muito sucesso, eu Uhum. não tinha nada pra me orgulhar, entendeu? Uhum. Quer dizer, nada público pra me orgulhar. Só que agora, tipo, quando eu vou pros lugares, as pessoas param e falam comigo e tiram foto, e aí a gente vai no evento e a gente para tudo, porque a gente tá lá, Aham. e coisas desse tipo, eu percebo que eu tenho um valor, entendeu? Mas não que meu valor esteja ligado na internet, que se um dia acabar, eu vou voltar a ser daquele jeito. Mas te ensinou a ver valor em Me você ensinou a mesmo. ver valor em mim. Inclusive, até falei ontem com o Lucas Barros que se um dia a internet acabar, eu volto a fazer o que eu fazia, mas dessa vez sabendo que eu sou muito bom, entendeu? E é isso. Então, eu tô bem. Isso foi, tipo, muito importante pra mim com a internet, porque eu era muito insegura com a minha aparência, assim, sabe? Uhum. E eu tenho 100% de certeza que, tipo, se eu não tivesse feito as coisas com a internet, por mais... Eu acho que eu comecei mesmo a fazer com 18, assim, sabe? Sim. Se eu não tivesse ido e feito as coisas na internet, eu não ia continuar me sentindo, tipo, muito insegura comigo mesma. E eu não sei, eu continuo tendo esses momentos onde na minha vida pessoal, às vezes eu tô com os meus amigos, e aí eu automaticamente pareço que tô centrada nos problemas sobre mim. E aí eu fico entrando numas brisas de letras da Taylor Swift em meio na minha vida. Sim. Sim, Sim, sempre. sempre. Todo Swift, como todo Swift, Como né? todo Swift a todo momento. E aí eu era muito, muito, muito insegura, não com o meu valor como pessoa, mas eu achei muito legal isso que você falou de que a internet meio que te ajudou a te agregar valor a si mesmo. Mas não com o meu valor a mim, mas como eu aprendi a me valorizar mais. E hoje em dia, tipo, com 20, é bizarro com como as coisas da internet, por isso que eu sempre falo pra todo mundo, tipo, Você se tem 20 expressem. anos? Tenho. Nossa, eu não sabia. Eu fiz bem. Interessante. Não tenho... Você achando que um dia Eu achei que fosse... tinha uns 22 também, 21, por aí. Olha. Olha só, É porque é um as baby. pessoas acham que 1 ano, 2 anos é pouca coisa, né? Não, Mas muda é muita tudo. coisa. A sua vida mudou em um Minha vida ano. mudou em 1 ano, nossa. Sim. Ai, maravilhoso pensar, né? Sim.
Mas aí eu fico, tipo, pra mim, pelo menos, uma coisa pessoal que eu sinto é isso, sabe? Que a internet me ensinou a dar valor a mim mesma. E aí eu acho que até queria conversar com você, porque eu sou uma pessoa que eu ainda levo muito pro coração de, às vezes, esse medo de me sentir odiada, sabe? Eu acho que eu já até conversei isso Sim. com você em alguns momentos. Eu tenho todo um fator que eu não controlo, que é um fator de. Eu tenho uma tendência de crise de pânico e ansiedade que vai fora do Sim. meu controle, mas eu trabalho muitos anos. Só que eu até queria saber dessas ferramentas que você acha que foi o que fez você aprender a confio no meu taco, que eu acho que é o que você disse. Cara, a primeira de todas foi eu entender de que, tipo, as pessoas. Primeiro, eu vou falar no jeito empresarial. Primeiro, Fala do jeito empresarial. o que fez eu entender que não importa o que as pessoas falam de mim, Uhum. no meu emprego, eu digo, é que as marcas não estão nem aí pros haters. Elas não se importam com eles. Tipo, eles podem criar toda. Falando do Twitter especificamente, né? Podem criar toda uma atmosfera pra você ser o vilão e blá 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 blá. Enquanto isso, no seu e-mail, você tá lá terminando de fechar as coisas com a marca, porque eles não estão nem aí. Uhum. Eles querem que você seja visto. Então foi uma coisa até que eu peguei pra mim, tipo, se estão falando mal de mim por algo que não é de fato errado, pelo menos é o que a Meredith falou, sabe? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Aham. Eu juro, é muito brega, mas eu peguei isso pra mim. Uhum. Então, tipo assim, estão falando de mim? Tá bom, desde que eu realmente não esteja fazendo nada errado, não é um problema. Agora, se eu estou fazendo algo errado, óbvio, né? Mudança de Aí eu vou atitude. me retratar, mudar de atitudes. Então, eu acho que foi isso. E também na vida pessoal, é também um clichê, mas que as pessoas que se importam. Tipo, eu só preciso me importar sobre o que estão falando de mim se for uma pessoa que eu me importe. Uhum. Porque as pessoas que eu me importo são as pessoas que se importam comigo. Se elas se importam comigo, elas vão querer o melhor pra mim, né? Porque tanto você, tem várias pessoas que, tipo, fora da internet que falam da gente, só que, de fato, elas não querem a nossa melhoria. Então, às Uhum. vezes, isso que ela tá falando de mal nem é mal de verdade. É só, às vezes, uma qualidade sua que te irrita nela. Aí vira um defeito. E aí a gente acaba transformando num defeito também. Entendeu? Meu, eu tive só um negócio, porque eu lembrei que eu tive toda uma aula sobre isso quando eu tava tendo o meu semestre de neurociência, que é sobre como que geralmente as coisas que. Enfim, foi uma brisa que eu entrei no meio de uma aula de Uhum. neuro. Eu não faço medicina, Mas pelo amor de de Deus. neuro, amo. Não, não. Aquelas. Neuro, não, Neuro. é ciência, neurociência, no caso. Sim, E aí eu tava tendo uma aula de neurociência. E aí foi, tipo, muito bizarro, porque a gente teve toda essa aula e a gente começou a centrar ela no trópico. trópico. No Ótimo. trópico. No tópico de que geralmente as coisas que incomodam em alguém são as coisas que a gente tá insatisfeito É faltando, com a gente né? mesmo. Então, um insight meu, que eu acho que eu queria até falar antes de você falar do jeito não empresarial, apesar de você já ter dito da Melody, É, sim. pode falar mais sobre, que eu acho interessante. Eu acho que uma coisa que me trouxe muita paz é que, tipo, eu não odeio ninguém. Eu nunca gastei meu tempo, tipo, pra ter um ódio por pessoas, Uhum. assim. E aí eu fico pensando sobre como que essas são as pessoas insatisfeitas. E aí eu percebi que esse fato de eu não ter qualidades em outras pessoas que me irritam e eu tô irritada com elas diariamente, não é só um Uhum. sentimento de paz, mas também é um sentimento de, tipo, eu tô feliz comigo mesma. Tipo, no Sim. local onde eu tô, com a pessoa que eu tô. E eu tenho Sim. uma coisa que é um problema bem diferente de você, que você falou, tipo, do fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu, por incrível que pareça, por mais que seja, tipo, essencial no nosso trabalho, eu tenho muita dificuldade com atenção. Atenção, né? Com, tipo, Sim. pessoas. Estar no centro do holofote por um Uhum. momento é muito difícil pra mim. Tipo, quero fazer meu trabalho, quero ter um alcance legal, quero fazer o melhor possível pras Uhum. pessoas que eu amo tanto, porque você acaba criando um carinho bizarro pelas Sim. pessoas na internet, né? Você se sente responsável, É. você se sente um carinho que, sim, quase que materno, fraterno, Uhum. enfim, um negócio meio de carinho mesmo. E aí, independentemente, eu nunca gostei de ser um centro. Eu gostei de ser uma pessoa. Eu sempre gostei de ser uma pessoa, sabe, meio pública, meio low Sim. profile. Então, às vezes, sei Sim. lá, não sei explicar, esse é meu jeito. Sim. Eu já sou o contrário, né? Eu adoro, gente, eu amo a atenção. Eu amo quando eu chego num lugar e eu sou Uhum. o evento, aquilo, Aham. né? Mas não de jeito egocêntrico, mas eu fico muito feliz. Porque óbvio que você também enxerga como fruto das coisas que você fez. Uhum. Só que cada um enxerga de uma maneira, né? E a Uhum. maneira que eu enxergo é muito gratificante. Tipo, óbvio, você não tá dizendo que você não se sente bem com essas pessoas te dando carinho. Não, É, não, não não. é nada disso. Mas no meu caso, me dá tanta. Sei lá. Não Uhum. sei se. Satisfação É que eu pessoal. lembrei do meme da já viu? Eu abri a Bíblia, me deu um êxtase. Você já viu esse meme? Eu amo que o seu repertório de memes brasileiros é Aí- muito grande, eu não tenho esse Aí repertório. eu lembrei, eu abri a Bíblia, me deu um êxtase maior do que o da. Enfim. É exatamente isso. É uma droga, que eu não vou falar o Ah, nome da droga. tá. Não Então, tinha então, esse tipo assim, eu referência. fico muito extasiado mesmo. Uhum. Então, pra mim é ótimo.
Mas eu entendi o que você falou. E voltando pro âmbito pessoal, é, olha, eu sou uma pessoa que pensa muito no que eu tô fazendo, onde eu quero, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar. Uhum. Não que eu seja organizado, isso eu não sou. E muito menos faço planos pro futuro, também não faço. Não Mas mesmo. eu sou no momento de agora. Então, tipo, um exemplo aleatório. Se eu quero ir agora na livraria gravar um vídeo fazendo isso, eu vou lá e vou fazer independente do que as pessoas vão falar. Eu Uhum. faço. Então, na minha vida é a mesma coisa. Se as pessoas estão falando mal de mim, tipo, pessoas do nosso ciclo, é porque tem. São várias. Tipo uma cebola, né? A famosa Uhum. cebola. Várias camadas, né? Tem a camada internet, a camada amigos da internet, a camada amigos, colegas, amigos pessoais. Tem vários níveis de pessoas Níveis. falando de você. Então, no nível vida pessoal Aham. próxima, Aham. eu só me importo, como eu disse, realmente com quem for próximo de mim. E às vezes, até se for próximo de mim, que se eu perceber que tá falando uma coisa que não vai acrescentar aonde eu quero A sua chegar. tabela de pontos? Na minha tabela de pontos, que eu falei pro livro que eu tenho uma tabela de pontos. Então, tipo assim, tem pessoas que estão lá na tabela máxima, que se elas Uhum. falarem, eu nem questiono. Eu penso, essa pessoa tá certa. Mas normalmente eu penso, mano, isso vai afetar onde eu quero chegar? Isso realmente é construtivo? E se for construtivo, é construtivo pro que eu tô construindo? Porque às vezes não é, né? Às vezes a pessoa quer que você mude uma coisa que não vai te ajudar na onde você quer chegar. É aquilo mesmo que eu falei, que o defeito nem sempre é um defeito. Tipo, Aham. alguém olha pra você, você tá sendo ganancioso. Mas não, às vezes você só tá sendo corajoso. Tipo, as pessoas confundem os sentimentos, porque pra ela é ganância. Tipo, por exemplo, pra você, às vezes pode ser ganância querer que tenha 1000 pessoas no auditório pra ver você. Mas Aham. pra mim é uma coisa boa. Eu quero que tenha 1000 pessoas falando pra eu falar no auditório, Eu entendeu? queria falar uma coisa sobre isso, porque é um assunto que eu acho muito interessante, que, tipo, as pessoas confundem muito na vida com outros seres humanos autoconfiança Uhum. com egocentrismo. Com Muito, nossa. pessoas que são egoístas, com pessoas que são egocêntricas, no caso, né. Sim. Mas autoconfiança, tipo, tem pessoas que gostam de exposição em coisas diferentes e etc. Só que a autoconfiança e a satisfação pessoal com o seu trabalho, de, no seu caso, por exemplo, virar e falar: "Eu fico muito feliz de entrar numa livraria e as pessoas me reconhecerem", Sim. não é porque você é uma pessoa egocêntrica, e sim Uhum. porque você é uma pessoa que tem muito orgulho de onde você veio e do Sim. que você conseguiu com o seu trabalho. E eu sinto que as pessoas não sabem muito entender que existe uma diferença entre você ser super autoconfiante. Por exemplo, eu acho que eu tive um pouco dessa brisa na época que eu criei minha conta secundária no TikTok, Uhum. porque eu tinha muito medo que as pessoas iam me achar, tipo, egocêntrica, sabe, Sim. porque eu estava lá postando só biscoito. Mas aí eu percebi que, tipo assim, fazia muito bem pra minha autoestima, fazia eu me sentir bem, e eu não Imagino. estava sendo egocêntrica, estava sendo todo um processo pra mim, inclusive eu parei de postar porque parece que nem faz mais Daí sentido. faz mais sentido. Mas na época foi muito legal, foi muito divertido, construiu algo pra mim. E além disso, era quase que uma coisa que eu estava me apreciando, eu estava me divertindo. E eu estava muito feliz com quem eu tinha me tornado, com tudo que eu estava conseguindo. E com as pequenas vitórias. Tipo, eu não conseguia usar. Hoje. Pensa nas minhas roupas levemente de piranha. Pode Sim. pensar. Eu não conseguia usar nada além de moletom e pijama pra gravar nada quando eu comecei. Uhum. Então, tipo assim, foi um grande avanço. E uma Sim. outra coisa que você falou é sobre essas camadas das pessoas. O que eu acho que os seres humanos esquecem é que, tipo, na internet, mas na vida, seres humanos são tão complexos. Nossa, Tipo, sim. tão complexos, tão sensíveis, tão pequenos na grande coisa de Sim. tudo, que, tipo, o que rola na internet, o que rola disso, o que rola daquilo, não importam nada no dia a dia. Não Sim. dizem 1% do que você é. Tipo, eu já falei, eu sei que eu sempre falo isso em live, mas eu sempre penso nisso porque eu sinto que tem. Eu já te falei isso, que tem muita gente que eu acho que, tipo, deve olhar seu conteúdo e achar que É, você que é eu sou esse essa cara pessoa do humor ácido, que é ridícula, tipo, nojenta, vai na ferida. espinhudo, É, espinhudo, espinhudo. sim. Mas acho que desde que eu te conheci, eu sempre falei isso, que você sempre foi uma pessoa, tipo, muito, muito, muito fofa. E eu acho que isso é uma coisa que eu acho incrível sobre você, de você ter esse personagem, mas quem te conhece, conhece todo esse lado muito Sim. sensível e que vai Nossa. muito a fundo. Eu sou muito uma pessoa diferente na internet. Uhum. Porém, é muito doido, né? Que as Uhum. pessoas às vezes escutam um personagem como se fosse uma coisa completamente falsa. Não, Mas, tipo, convivendo comigo, dá pra ver que eu não sou aquilo. Mas a mas é você. minha Aham, essência toda é aquilo ali. O Lucas aham. Barros falou isso no podcast que eu gravei com ele também. Sim, Que ele passou 4 dias na minha casa e ele não parava de rir. Porque eu sou daquele jeito. Só que ao mesmo sim. tempo, eu não sou daquele jeito, entendeu? Tipo, eu não vou te humilhar igual eu humilho um livro. Eu não vou zoar da sua cara porque você tá lendo o livro igual eu faço na Aham. câmera. Uhum. Porque ali eu quero que as pessoas deem a risada, né? E aí entra até em outro tópico que os GTs falam, ai, faz tudo por likes. Sim, é meu trabalho. Eu quero que as pessoas curtam. Uhum. Porque o que o hater esquece é que, tipo, quando a pessoa curte é porque ela gostou.
Então, sim, a gente faz as coisas por likes. A gente quer que as pessoas gostem do nosso conteúdo. Uhum. Mas foi... voltando também, o que eu falei com o Lucas também, é que isso foi no off, no caso. Que às vezes a gente se elogia e as pessoas ficam tipo, ai não, olha como essa pessoa se acha. Aí, ai não, olha como, digamos, sei lá, Prepotente. prepotente. Uhum. Se eu viro, só um exemplo, não que seja um fato, mas se eu viro e falo, não, porque hoje eu sou o maior booktalker do Brasil. Pronto. Alguém que tá vendo, você já escuta estranho. Porque parece que o ser humano tem uma barreira contra a conquista de outras pessoas, entendeu? Eu tenho um comentário sobre isso antes de Uhum. você finalizar, porque eu quero muito fazer esse insight. Fale. Que eu sinto que as pessoas não têm noção disso. Na vida, por exemplo. Se eu vou bater no peito, tipo, na faculdade, virar e falar, gente, eu não preciso ensaiar, eu vou fazer essa apresentação melhor sozinha, deixa que eu falo na hora. Por exemplo. Isso não é necessariamente uma prepotência. E o que eu Sim. acho que as pessoas às vezes esquecem é que pra falar isso, você tem que ter muita coragem. Muita. Você tem que ter um taco muito, tipo, eu confio no meu taco. Tipo, Sim. joga no peito do seu pai, uma coisa meio assim, sabe? Sim. Você tem que realmente estar muito confiante no que você tá falando. Porque qualquer pessoa que não tem um pingo de autoconfiança não estaria falando isso. Sim. E sim estaria criticando porque alguém falou isso. Então, por exemplo, eu não posso dizer isso. De jeito nenhum, eu não poderia dizer isso. Mas eu posso dizer que quando eu viro e falo, cara, meu podcast é uma coisa maravilhosa, ela vai além disso. Uhum. Isso não quer dizer que você vai achar incrível ou maravilhoso, ou alguém vai concordar que você é o maior, por exemplo. Sim. Mas quer dizer que eu tenho orgulho de algo, e pra eu estar falando isso é porque eu tenho muita autoconfiança nisso, e eu sei o que eu fiz pra isso. E outra coisa sobre o seu conteúdo ser por like, etc. A gente tem conteúdos bem diferentes, etc. Sim. Você conseguiu algo que, se fosse só fazer, muita gente teria feito. Tem tanta gente isso, né, fazendo também. pior. Tem tanta gente fazendo pior por like. Sim. Tipo, tem tanta gente fazendo pior por like que eu acho que quando dá certo uma coisa por like, as pessoas ficam Sim. frustradas. Eu adoro quando as pessoas falam, ai, mas, tipo, é por likes, é uma coisa que qualquer um consegue fazer, blá, blá, blá. Sendo que não tem mais ninguém que faz. Então, tipo assim, não é isso. Uhum. É um dom mesmo, tanto seu, quanto o meu, quanto do Thiago, de todo mundo que fez Eu sucesso. tenho dificuldade de aceitar O dom? que eu tenho alguma habilidade. Mas é um dom. Tipo, se você consegue ligar a sua câmera pra falar com milhões, né? Falar milhares, mas são milhões de pessoas e as pessoas gostam, é um dom. Tanto que se você olha, é muito doido, né? Não sei se já aconteceu com você, acontece comigo direto, novamente, não é prepotência, mas é porque eu antes de ser um criador de conteúdo, eu já trabalhava com isso. Eu já trabalhava em olhar uma coisa e conseguir melhorar ela, envolvendo criação de conteúdo. Então tem um monte de vídeo que eu olho e falo, nossa, se essa pessoa tivesse feito desse jeito, teria dado certo. Não sei se já aconteceu com você. Tipo, Já. de olhar a maneira que a pessoa... A gente já teve uma conversa sobre isso, tipo, quando a gente acho tava que já. comentando sobre, tipo, uns conteúdos e, tipo, tem conteúdos que a pessoa faz, mas não tá num jeito, Não num tá formato no que funciona. feeling do negócio que É. funciona, sabe? Eu entendo. Então, tipo, é assim um dom, você tem que saber fazer. Então, hoje mesmo, eu e o Gui, a gente olhou um conteúdo de uma pessoa e a gente falou, nossa, tipo, por que ela colocou isso nessa ordem? Não faz sentido nenhum. Conteúdo legal, mas não faz sentido na tipo, informação. não faz sentido nenhum Então fazer tem desse... todo um contexto por trás também. Tem todo um contexto, tem várias coisas. Então, é realmente um dom. E é muito engraçado porque tem gente que, tipo, tem esse dom e consegue perceber. Por exemplo, eu digo como uma pessoa que faz publicidade de comunicação, assim, faculdade de comunicação. Publicidade, cara. Comunicação. Comunicação. Uma pessoa que faz, no caso, estuda comunicação, no geral. No caso, eu estudo a parte mais sociocomportamental, mas isso é uma escolha pessoal minha. Nesse quesito, eu percebo que tem muita gente que tem esse dom, só que não tem o dom de fazer, por exemplo. E eu já falei várias vezes isso, mas, por exemplo, eu sofri muito tempo com o TikTok e eu falava muito isso pra você. Sim. Por quê? Porque eu não gosto de gravar o TikTok de 15 segundos indicando o livro. E eu falava pra você, Digão, não vou fazer. Eu sou o contrário, né? Eu não consigo fazer... Quer dizer, eu não gosto de fazer coisas maiores que um minuto. Aí já é o contrário. E é, tipo, a coisa que eu melhor faço. E aí eu sofri muito com isso, porque eu virei e falei, olha, eu entendo super um conteúdo que seria... Eu acho que tive uma ideia de um conteúdo super dinâmico, que daria muito like, mas não sou eu. Eu não vou gravar de verdade. Ia ficar estranho, e eu quero né? crescer, tipo, sendo eu. Uhum. Eu queria, e o que eu faço até hoje é que eu quero que na internet, por mais que a internet seja só uma faceta das pessoas, que as pessoas não entendem toda a complexidade por trás, eu nunca falaria sobre meus maiores traumas na internet, por exemplo. Mas por mais que seja só uma faceta, eu fico pensando que eu não queria chegar em algum lugar que eu vou ter muito orgulho, que eu já tenho, mas que eu vou ter ainda mais orgulho, perdendo a minha essência. Sim. E é por isso que eu acho tão foda. Pode continuar o que você tá falando. Sim. Inserções. Eu nem lembro mais o que eu tava falando. Acho que é porque a gente vai falando, esse é o conceito do podcast. E eu até fico nervoso, assim, tipo... E se chegar algum momento que a gente não souber mais o que falar? E só para, assim. Fica em silêncio. Confia. Ô Gui, produção, confirma aqui. Teve algum momento que eu não finalizei num horário que eu perdi o foco do maestro?
Eu sei fazer isso, Tá né? vendo? Então tá bom. Eu tenho esse dom. Então continua aí, senhorita maestro? Maestra. Você tava comentando sobre como que você entende que sim é por like, porque é seu trabalho e etc. E como que isso também te torna uma pessoa mais autêntica. Porque, tipo, com o tempo a gente. No começo, por exemplo, se você pega os seus primeiros vídeos, eu pego os meus primeiros vídeos, é uma coisa muito estranha. Que a gente olha e fica, mano. É exatamente o mesmo comentário que a gente tem das pessoas, tipo, eu não faria desse jeito. A gente olha pros nossos primeiros vídeos e fala, eu não faria desse jeito. Então, com o tempo, eu fui bem rápido pegando o feeling, tanto que se você olhar meus primeiros vídeos, parece que eu gravei hoje em dia. Mas antes disso, eu fiquei 9 anos trabalhando com internet por trás das câmeras, né? Então, tipo assim, é uma coisa que leva tempo. E hoje eu já entendi que eu gosto de fazer conteúdo pra viralizar. E, enfim, não tem outro ponto que às vezes as pessoas falam, não cria conteúdo pensando nisso. Mas foi o que eu já disse uma vez. Você pode fazer o conteúdo pensando nisso, você só não deve. Tipo assim, você não tem que abrir sua câmera e falar, eu vou fazer só pra viralizar. Mas se você já tá por exemplo, eu trabalho com isso. Eu preciso a gente precisa ter visualização, né, no final das contas. Não precisa ser exatamente viral, mas a gente precisa. Só que eu já tô tanto no meu feeling de criar conteúdo que eu já posso abrir a câmera e falar, eu quero fazer isso aqui viralizar. Porque a gente já sabe como construir isso com a nossa essência. Você sabe, eu sei. Tanto que, novamente, não sendo... Eu não sei se eu sei, sabia? Você não sabe se você sabe? Eu não sei se eu sei. Tipo, eu acho super válido tudo que você disse. Sim, E mas você você sabe não que eu te sabe defenderia até a morte Sim. em tudo que você disse. Sim, Mas eu não sei se eu sei fazer isso. Eu sinto que eu abro a câmera e eu meio que, tipo... vai, Eu né? quero falar isso. Aham. Eu quero gravar sobre isso. Sim. Nossa, Sim. como eu tô querendo falar isso, Uhum. mas eu acho que eu ainda não tenho esse feeling do... Que também é importante, e de tudo novo, não é bem. prepotente. E é uma coisa que nem todo mundo vai ter também, de saber, de ter o feeling Aham. de saber que vai viralizar. Mas como eu tava falando, se você entrar no meu perfil, você vai ver que quase tudo, praticamente tudo viraliza. Mas é porque antes de fazer o vídeo, eu até mostrei já pra Lívia, eu tenho um bloquinho de notas. Eu vou lá no bloquinho de notas, aí eu coloco a frase, eu coloco a expressão que eu vou fazer. Às vezes eu coloco também quantos segundos a frase tem que durar. Já teve, tipo, frase que eu regravei, tipo, 15 vezes porque não ficou com 3 segundos. Eu nunca fiz um roteiro na vida. Então, as pessoas são Nunca. muito diferentes. Então, tipo, eu crio o meu conteúdo pra viralizar. E aí tem E gente é o seu tipo de E aí conteúdo. tem gente que fala, isso é ser forçado. Vai ter quem ache. Sabe o Mas que eu acho? não me Uma coisa que eu importa. penso, assim, em complemento desse ponto, uma coisa que eu penso é o seguinte, que é o meu ponto de vista. Uhum. Meu conteúdo e o seu, completamente Nossa, diferentes. sim. Não tem absolutamente nenhuma semelhança. Propósito, ideia, maneira como faz, Sim, é planejamento muito por trás. diferente. Tudo diferente. Só que no final do dia, o que eu acho que as pessoas esquecem, que tipo, até acho que entra um pouco do assunto do ódio, mas no Uhum. final do dia, qualquer pessoa que pegou o celular e escolheu consumir, vou fazer um Sim. conteúdo sobre livros, gosta de ler. Gosta, Gosta exato. de livros. E de uma maneira ou de outra, o conteúdo que você faz, o conteúdo que eu faço, o conteúdo que Uhum. qualquer pessoa faz ou consome, tá incentivando a literatura num país Sim. onde as pessoas não leem. Exato. Então não importa qual é o tipo de conteúdo. Porque no final do dia, a gente tá usando a nossa plataforma pra falar sobre algo que é muito bom, que é a literatura. Porque independentemente, a literatura é essa base de tanta coisa, de tanta gente, e que, tipo, salvou minha vida. A minha Livros, também, exato. livros salvaram a minha vida. Eu fiquei 3 anos da minha vida sem ler nada por causa da depressão, tipo, 3 anos Sim. não tocava no livro. E aí eu voltei a ler porque eu tive um propósito de falar, mano, eu vou falar de livros na internet. Então, tipo assim, quando eu falo que salvou minha vida, é porque salvou minha vida. Construiu, tipo, minha autoconfiança. Eu não acho que eu teria um namoro legal aos 20 se não tivesse sido por todo o meu processo. Eu não acho que eu teria, tipo, as vivências que eu tive, a autoconfiança que eu tive, a comunicação que eu tive, essa coisa de parece que eu me achei comigo mesma. Você sente Sim. que você é uma pessoa que, tipo, se achou dentro de si mesmo? Você sente isso? Eu sinto isso também. E sinto mesmo. Acho que até um pouco do que eu tava falando, né? Eu sinto. Mas eu achei muito legal. Eu sinto que eu me encontrei. E, tipo, eu li uma frase esses dias que nesse último cancelamento que teve, geral, no Twitter, que foi uma treta geral, com aquela pessoa e etc. Uma pessoa falou assim, porque pegaram isso e começaram a criar igual um povo, né? Tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo por causa dessa situação. E uma delas era um pessoalzinho falando que eu não podia fazer humor com livro, blá blá blá. E uma pessoa falou... Nossa, eu nem vi. Não, mas teve. Você tem noção que eu não entro no Twitter eu direito? acredito. Eu nunca vejo nada. Mas Quando alguém vai falar alguma coisa, quando que isso aconteceu? Eu nem Pois é, vi isso aconteceu também. E aí teve uma pessoa que falou assim, nós leitores temos o direito de zoar e rir das nossas próprias faces como leitor. Porque, tipo,
sei lá, pega o nicho de dança, de maquiagem, blá blá blá. Todos têm. Alguém que faz Game. zoeira, game. Alguém que faz a zoeira. Eles têm as casas deles, tipo house. Eles têm, sei lá, produtos deles. Eles têm tudo. E a literatura, por muito tempo, foi abrir a câmera e falar de livro. Só. Sabe uma coisa que eu acho que as pessoas na internet, tipo, não têm noção, e eu vou falar isso porque, enfim, não queria focar na internet, queria focar mais na gente, mas eu queria muito falar sobre isso. Os números, se uma pessoa que não falasse de livros tivesse os mesmos números que eu ou o Digão, ela teria ganhando 3 vezes mais que eu e o Digão em qualquer coisa que ela Sim. fizesse. Porque, literalmente, só por você falar de livro, você recebe menos que Menos. todo mundo. Então você tem que realmente gostar. Porque eu poderia criar conteúdo de outras coisas. Porque, como eu falei, eu sei fazer isso. Eu poderia criar conteúdo de humor, por exemplo, por ser uma pessoa engraçada. É. Eu não. Então, Eu nasci pra isso. Então, tipo eu realmente amo. Mas é porque a gente. É meio difícil não falar da internet, né? Porque é uma a nossa parte da vida nossa hoje em dia. vida. É, mas eu acho que me moldou tanto, assim, como ser humano, que, tipo, é impossível eu não mencionar. Assim, Sim. acaba que eu sou uma pessoa muitas vezes isentona, mas é porque, tipo, ao mesmo tempo que a minha vida, é bizarro que, tipo, o meu tempo de tela do celular é 4 horas e meia. Nossa. Então, tipo. Nossa, meu é altíssimo. Muito É, alto. toda vez que eu falo pra Meu é alguém que meu 12 tempo de horas, eu tela acho. É bizarro. Jura? Juro. Ah, mas é que você tem que editar muita coisa também. Eu e edito tal. muita coisa, mas eu também consumo muito pra. Aham. Porque como é. É nosso trabalho também. É nosso trabalho, mas o humor especificamente exige que eu meça muita coisa pra ter ideia, entendeu? Aham. Porque eu preciso ter ideia. Tipo, se você faz um vídeo falando de livro, é tão difícil quanto, só que você abre e você fala que tá dentro de você. Aham. O humor eu preciso criar dentro da minha cabeça, então eu Sim. preciso consumir muito. Ai, mas eu ia falar muito. Acabou que eu também virei essa coisa de dicas e vida e irmão mais velho, que foi uma coisa Sim, que eu é sempre verdade, quis fazer. né? Eu adorei. Eu sempre quis fazer isso, tipo, eu sempre quis ser irmã mais velha das pessoas. Acho que Uhum. quando eu comecei a fazer live na Twitch, eu comecei a pegar esse sentimento de Uhum. cuidado das pessoas lá. E eu sempre escrevi, tipo, sempre fiz poemas, sempre gostava das palavras bonitas, acolhendo os outros de alguma Uhum. maneira. E aí eu encontrei no meio disso e tudo mais na internet esse Sim. espaço pra também ter isso. E acaba que a gente pega muito gosto e tal. E, nossa, eu até me perdi no que a gente tava falando, mas Não, é mas que é eu muito ia legal. puxar uma frase, calma aí, eu vou lembrar. Puxa a frase. Calma, não era uma frase, eu ia puxar uma. Ah, tá. Pra voltar pro assunto de vida fora da internet, Voltou. uma coisa que fez eu melhorar muito nessa coisa aí de me sentir excluído e de que todo mundo me odiava Aham. foi começar a me sentir bem sozinho. Entendeu? Sim, Porque sim. aí, quando não era chamado. Tipo assim, antes eu ficava, não era chamado, poxa, queria tanto estar com alguém. Aí depois de um tempo, quando não era chamado, além de eu entender de que nem sempre era porque me odiavam, eu comecei a entender de que, ai, que bom, vou ficar sozinho. Entendeu? Adoro. Eu comecei a gostar de ficar sozinho. Então, isso é um processo que você pode começar a fazer, começar a substituir as pessoas por você mesmo. Que é uma coisa difícil de fazer. Mas é um processo. Eu acho que as pessoas confundem a diferença entre ser uma pessoa sozinha, uma pessoa solitária, Uhum. e uma pessoa que simplesmente é naturalmente mais solitária, porque eu sou assim, tipo, eu sou uma pessoa Sim. mais naturalmente solitária. Mas isso não quer dizer que minha vida toda eu vi o estar sozinha como algo legal. Sim. E hoje em dia eu vejo que os meus maiores momentos de crescimento foram no autoconhecimento, assim, sabe? Eu sou uma pessoa bem espiritualizada, assim, também, etc. Mas, tipo, eu li alguma coisa no livro, eu escrevia tudo que aquilo me fazia sentir. Eu costumava ter um note, assim, no iPad, todo rabiscado, de, Nossa. tipo, coisa que eu pensava. Às vezes, tipo, tinha um dia que eu falava demais, aí eu, tipo, escrevia no iPad, para de falar Nossa. tanto, um negócio assim. Mas aí eu ia colocando tudo isso que eu tava sentindo, e isso que você falou é muito verdade, porque eu até publiquei um TikTok sobre isso esses dias. Mas uma coisa que eu percebo é que eu tenho amigos que eu acho que eu não sei se eles se conheceriam sem estarem apaixonados por alguém. Tipo, eu sinto que tem pessoas que não conhecem a elas mesmas Nossa, eu tenho um sem amigo. estar apaixonada por outra Sim, pessoa. eu tenho um amigo que, se for o que eu entendi, é alguém que, tipo, eles sempre Tá precisam sempre estar conversando com alguém, conversando. saindo com Mano, eu alguém. tenho um amigo que eu não tô brincando. Já teve um ano que ele namorou, tipo, 7 vezes. Caralho. Porque ele para. Ó, é sempre o mesmo ciclo até hoje. E tem, sei lá, uns 5 anos isso que eu conheço ele. Caralho. Tem uns 5 anos que eu conheço Aham. ele. E todo ano é a mesma coisa. É, tô triste, porque eu Aham. não tenho ninguém, sou a pior pessoa do mundo. Uhum. E, tipo, eu me afastei um pouco dele, até por conta. Por Não esse por ciclo conta ser disso exatamente, mas porque ele era tóxico comigo por conta disso. Porque, tipo, quando ele não tinha Aham. ninguém, ele falava comigo, jogava comigo, etc., o dia inteiro. Quando ele tinha. E ele só desabafava. E aí, quando ele achava alguém, era como se ele tivesse achado o sentido da vida dele e ele sumia. Aí depois de 2 meses, nunca durava mais de 2 meses, é realmente assustador. Ele voltava, eu sou um lixo, eu sou a pior pessoa do mundo, eu vou morrer sozinho, blá, 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 voltava a amizade. Aí passava, Caralho. sei lá. Era muito bizarro que o tempo entre um namoro e outro era tipo uma semana. Juro, juro, juro. E tipo assim, é uma coisa muito assustadora. Eu já falei com ele que ele precisa
ficar 1 ano solteiro pra se conhecer. Sim, é Mas porque ele as não pessoas consegue. não entendem o seguinte, que tipo, enquanto você não aprende a estar bem sozinho, Você não vai você vai estar conseguir. constantemente infeliz na companhia do Sim. outro, porque você vai achar alguém e você vai continuar em algum ponto se sentindo sozinho, Sozinho, porque você tá vazio de si. Então, por exemplo, o primeiro passo, acho que da autoconfiança, e eu acho que até de perder isso, desse sentimento de que todo mundo te odeia, é você parar de se odiar. Se ame, Se ame. basicamente. Beijos. Mas pior que É é você um, aprender a um estar clichê, mas sozinho. é verdade. A RuPaul, if you can love yourself, you can love everybody else. Can I get Ai, an amen? Eu citei RuPaul's Drag Race, vai eu ter uma tenho esse legenda repertório. traduzindo. Ladies, congratulations. And remember, if you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Vai. Nada. Guia da edição. Falei. Coloca o trecho assim. Legenda, pelo amor de Deus. Mas é exatamente isso. Esse é muito clichê, né? Tem que amar o. Igual... É clichê, mas se você não se amar, você não É consegue amar o outro igual a direito. Bíblia, sabe? Amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro você É. precisa se amar pra conseguir. Tanto nas relações amorosas quanto nas relações comuns, Uhum. né? Mas isso não significa que se você tem baixa autoestima ou algo do tipo, você não possa ter relações. Só que é Não, bom não. você, tipo, saber manejar as coisas, né? Eu acho que tem Saber essa onde diferença tá da... a culpa. É. As pessoas nem sempre são culpadas. Não. Várias coisas. É muito profundo, né? É uma coisa muito profunda. Porque Esse é o sentido desse podcast. falando assim, parece que é muito fácil, né? Tipo, Mas mas é foram muito... tantos anos de luta pra chegar nesse. São tantas camadas, tipo assim, tem a camada do tipo, falando disso de não tem sempre culpa, tem a camada de que primeiro você tem que aprender a conversar Uhum. sobre, você tem que se entender pra aprender, tipo, o que te incomoda dentro de si mesmo pra conseguir falar com o outro, porque às vezes uma simples Sim. conversa com... Foi muito engraçado falando disso de parecer fácil, que o Lucas, Aham. quando foi gravar comigo, ele preparou uns assuntos também meio, assim, pesados, né? Uhum. É, O Lucas Barros sempre bem levinho. sim. E aí, todos os problemas que ele falava... Então, você tem... vamos falar sobre problemas de... Você tem problema... Ele sempre falava, você tem... Porque era pra falar uma coisa do atual. Ah. Você tem problema de autoconfiança? Eu falava, não. Você tem... Às vezes você se sente desmotivado? Eu, não. Você liga pro que os outros falam de você? Eu, não. Aí ele, então realmente não tem o que gravar. Porque, tipo, foram tantos anos ligando Aham. que eu aprendi a não ligar mais. Então, não é que Aham. eu seja uma pessoa que lide fácil com isso. É que foi muito difícil por muito tempo. Sim. E aí, eu não sei se eu desliguei essa chave que eu realmente não me importo, ou se eu aprendi, me moldei, mas é uma coisa que leva tempo, então não se cobre, né? Como se você precisasse ficar assim depois de ouvir isso que a gente falou. E são pouquíssimas pessoas na vida que conseguem desligar essa chave. Muitas, sim. Tipo, muito poucas pessoas. Tipo, pra comparação, Taylor Swift não consegue A desligar Taylor essa Swift frase. não consegue essa chave. ligar, ela não consegue desligar. Ela não Você vê as consegue. músicas dela, até hoje ela fica tipo... Ela tá com a "Ai, chave não." ligada, ela a desliga gente, pra algumas a coisas. gente escuta e fica tipo, mano, você é Taylor Swift, sabe? Garota! Eu sendo eu, já me senti completamente completo. Enfim, então, tipo, é uma coisa realmente muito pessoal. Uhum. Só que assim como a Taylor, ela consegue desligar às vezes. A gente precisa... É. Não, a gente não precisa aprender a desligar, eu acho. A gente Eu precisa preciso aprender a aprender- desligar às vezes. eu quando preciso aprender o controle da chave. Porque, É. tipo, eu sinto que às vezes eu sem querer desliguei ela e tô vivendo minha vida bem. É, Mas aí, do nada, eu ligo a chave por um motivo extremamente absurdo e aí eu fico martelando com O aquela que- chave aberta de ligar pra nada. antes de desligar, eu aprendi... Antes de desligar de vez, que foi o que Uhum. aconteceu comigo, eu aprendi a desligar. E aí foi quando eu comecei a me colocar no lugar das pessoas, porque isso também é uma coisa que falta muito pra quem tem problema consigo mesmo. Aham. Se colocar no lugar de alguém. Porque a gente também começa a se colocar no lugar como se só a gente importasse, né? Uhum. E aí entra também naquele outro assunto de usar o que a gente sente pra maltratar os outros. Que a gente não tem esse direito. Não. De, porque eu odeio ficar sozinho, eu posso tratar todo mundo mal pra ficar sozinho. Não, porque eu amo ficar sozinho, eu posso tratar todo mundo mal pra ficar sozinho. Não pode. Porque as pessoas estão me tratando mal, eu posso tratar outras pessoas mal. Também não Não. pode. Tipo, a gente precisa aprender a tratar nossos problemas sem colocar em cima dos outros. Das pessoas que não são culpadas. E às vezes Uhum. até das que são culpadas, a gente não tem que revidar com o mal. Não. A gente pode só Você fechar sabe, a sabe que eu porta, sou né? assim, mas, tipo, literalmente, acho que é agora muito atual, mas, tipo, eu sou uma pessoa que. Eu sinto que, por exemplo, mesmo que alguém seja maldoso comigo. Você é assim, naturalmente. Naturalmente, eu não sinto que a pessoa merece o ódio de volta. Sim, sim. E eu acho que. E assim, eu acho que isso é uma coisa que às vezes eu até teria que melhorar e eu trabalho sobre isso. Só que eu genuinamente tenho Sim. um sentimento muito meu de que eu não acho que ódio é um sentimento Uhum. que faz bem na nossa vida de nutrir. E eu Por falo... isso que eu admiro tanto sua chave desligada. Porque o ódio em cima ou vai ou volta em qualquer situação, ele só nutre infelicidade na vida Só das nutre pessoas. felicidade. Mas, claro, existe aquelas situações que a gente... não revidar, mas que a gente precisa fazer alguma coisa. Existem Sim. essas situações. Não é como se você precisasse virar uma pessoa 100% pacífica e passiva a qualquer coisa e aceitar tudo. Não é isso. Mas
As saber- pessoas às vezes aceitam muito pouco. É, Tipo, em relacionamento exato. eu sinto que as pessoas às vezes aceitam, tipo... Elas aceitam quase que um ódio e uma antipatia de uma pessoa que deveria ser o amor da vida delas, porque elas não sabem entender que, Sim. tipo... Não se conheceram mesmo, de entender que, tipo... Essa pessoa não te odeia e tal, ok? Tipo, essa Sim. pessoa não tá te tratando Não bem. tá te tratando bem. Uhum. Eu passei, que a gente passou, inclusive, por isso no relacionamento com nós dois. Uhum, A gente chegou numa fase que a gente tava se tratando mal, uhum. só que a gente tava aceitando isso, né? E agora a gente tá vivendo a nossa melhor fase porque a gente. Oh, eu amo! Porque a gente- Eu amo a conversa. Porque a gente percebeu que a gente tava fazendo isso um com o outro. E às vezes. Então isso é muito doido, porque às vezes a gente cai nessa cadeia com pessoas que se amam. E Se estão se amam tratando muito. mal. Sim. Nossa, isso é muito doido mesmo. Eu tenho muita conversa disso com o Cava, né? Porque, tipo assim, eu vi esses dias um Reels que é, tipo, era uma menina falando assim: Amor, eu fico triste que você não manda, tipo, bom dia. Ah, eu vi Você viu isso, esse? aham. Ela, amor, eu fico triste que você não manda bom dia. Aí ele, tipo, por quê? Que idiota. E ela, É. eu não me sinto amada. Tá bem, vou e mandar é bom isso. dia. Tararam, tan, 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 tan. Pronto. E esse Exato. é o conceito. E aí eu tenho muita conversa disso com o Cava, porque, tipo, nunca aconteceu essa situação comigo com o Cava, mas a gente sempre teve uma comunicação muito livre, tipo, muito, muito Uhum. livre. Então, tipo, a gente chegou a conversar de que, tipo, eu não tenho nada pra resolver comigo, mas se ele tivesse uma coisa pra resolver com ele, Uhum. a gente teria paciência de Sim. lidar com isso, de entender, de ver se ele precisa resolver isso sozinho, se depois ele precisa de um espaço pra depois voltar, etc. Eu acho que é muito essa coisa de quando você entende que às vezes forçar coisas pode criar um ódio que não é necessário e que você precisa. Por isso que também é importante saber estar sozinho pra você Exato. Aí tá sempre bem. tudo combina e Muitos você. assuntos. É muita coisa a se tratar, gente. Mas eu acho que se tivesse uma ordem, seria se ame, depois aprenda a lidar com os outros não te amando, e depois aprenda a não revidar quando as pessoas não te tratarem do jeito que você quer. Aprenda a não revidar na vida também. Na vida, sim. Tipo, culpar a vida como um problema E que talvez só tá em você. entenda também que você vai falhar, porque eu mesmo hoje em dia com a chave desligada, Uhum. é raro, mas às vezes acontece também de eu falhar nessa questão de não querer revidar, de não... Acontece, isso acontece com todo mundo. Então quando acontecer, não significa que o processo todo foi em vão, né? Porque as pessoas... Sim. Leva tempo. Eu quase chorei no dia que você achou que eu te odiava. Ah, é. Aí eu chorei nesse... Na real, eu chorei esse dia. Eu fiquei, o Digão acha que eu odeio Sim, enfim, longas histórias. Longas histórias, mas o Digão achou que eu odiava ele. Eu comecei a chorar e fiquei, amigo, não. Mas hoje em dia a gente já... Tudo sob controle. Tudo sob Spoiler, eu controle. não odiava o Digão. Spoiler. Tudo Eu achava foi que ela me odiava. O problema de tudo isso foi porque o Digão me chamou de peituda metida. Sim, em resumo. O quê? O quê? Foi literalmente isso, gente. Resumo da história, o Digão me chamou de peituda. O Gui não tá aguentando. Os dois Guis foram culpados. Eu que comecei o circo todo. E tá tudo bem, E tá tudo bem. certo. Mas então, pera, que eu vou aproveitar isso de chave, de nicho. Você acha, então, que, assim, a base... Eu vou fazer primeiro meu insight pra você fazer o seu. E Tá aí bom. você faz todo o insight de Gon Rock com Tá o seu bom. brilho. Tá. Eu acho que, tipo assim, é importante as pessoas saberem que a gente só acha que todo mundo à nossa volta nos odeia porque a gente é centrado na gente. No final do dia, as pessoas, tipo, Uhum. por mais que elas tenham te odiado por um segundo, elas vão virar e vão lá tomar o café da manhã delas, ir pra faculdade, Sim. ficar frustradas com o ônibus e foda-se. Essa é a verdade. Nossa, engasguei com a minha própria saliva por um momento. Sabe quando isso acontece? Uhum. Eu odeio isso. É que a gente tá falando há muito tempo, né? Aí dá uma... É que tem uns 10 minutos que eu esqueci de dar o play, né? Também tem isso. Enfim, Nossa, já tem continua. quase 1 hora, então, né? Passa muito rápido, né? É Sim. muito legal. Inclusive, tá marcado aqui que a gente vai gravar algum episódio com o tema 2014 pra falar sobre toda a era de 2014. Então, se você quiser vir... Eu quero, porque eu sou muito 2014. Eu amo. Entendeu? Eu comentei com o Gui, a gente quer mencionar ok, toda a fase, tributo. Você viu um vídeo que eu fiz? O vídeo que você faz assim, e aí sai uma bola de papel? Exato. Gente, juro, eu sou muito 2014. Acho Juro, que é se eu uma época mais pudesse me feliz de tatuar leitor. naquela época, eu teria uma tatuagem de Eu teria- ia ter eu sido teria horrível. exatamente- no caso, eu tenho as relíquias da morte, mas naquela época eu teria as relíquias da morte, eu teria Ok. Eu teria o tordo. o tordo, eu teria. Era meu maior sonho ser todo tatuado de saga. Aí a tatuagem do Ford, Divergente, teria tudo possível. A tatuagem do For. É, Eu ainda acho que você deveria fazer a tatuagem do For. Eu Cara, sei que pior que- Divergente. pior Eu sei que que é. Divergente tem suas polêmicas, mas assim, na época eu tenho certeza que o filme foi Pior que é algo. linda aquela tatuagem, né? É linda, é isso que eu ia falar. É linda. A tatuagem de Divergente dele é maravilhosa. Gui, é uma tatuagem de Ele gostoso. adora, ele acha ele muito gostoso. Todo mundo, né? Como Todo mundo. É, pelo amor de Deus. O que eu tava falando? ele quietinho pra eu não brigar. Não? Aprenda a domar sua namorada, que ele tá zoando. Eu esqueci o que eu tava falando. Eu estava dando sobre Lembrei. aprender a se sentir sozinho.
aprender Não. a ficar sozinha. Falamos tanta coisa. Ai, Calma, que difícil. lembrei. Eu tava falando que às vezes a gente acha que todo mundo nos odeia. Ah, ele não gostou. Não gostou da tatuagem do Ai, é For? tão linda. Você vai ter que inserir uma foto na edição, porque É, senão muito ninguém vai entender. linda. Eu acho bonita, eu acho tatuagem de gostoso. Também acho? Não acha? Como quase toda tatuagem nas costas. Costas, pescoço, Ah, é verdade, Carla Madeira, né? Me sinto Qual é feliz. a frase mesmo? É uma frase que é do começo do livro, que Qual é livro? amar é gostoso. Tudo é rio. Tudo é rio, Você né? tem que ler. É, eu já li. Você leu? Uhum. Você gostou? A gente leu, não. A gente parou na metade. Não lembro, mas no começo eu cheguei Sim. lá. Tipo, a história de Tudo é Rio é completamente irrelevante. Tipo, a história de uma prostituta e de um casal, então sim, a sim. história é completamente irrelevante. Mas essa é uma frase do começo do livro, e esse foi um livro que, tipo, eu não ligo pra história, porque as palavras dele me ensinaram muita coisa. O Gui tava assim, que tava achando a história um saco, mas as A palavras... história é um saco, eu não ligo pra mas história. as palavras, meu Deus, Carla Madeira. É literalmente isso, eu não ligo pra história de Tudo é Rio. Como porque, pode assim, alguém escrever tão como bem? pode alguém escrever assim? Exato. E aí, quando eu li o que amar é gostar de um conjunto de verbos ao mesmo tempo, Ah, é isso, eu lembro disso. tem muitas. Tem uma parte que ela fala sobre amar, que a beleza em todo encontro e umas coisas assim, tem várias. Eu adoro quando ela é ríspida, sem pena de falar no caso da questão da prostituição. Aham, e ela ela fala, cita tipo... Todas as palavras possíveis e E isso ficar, acaba sendo "Caraca". lindo. Você tem É que ler a lindo. Aline Bay. A Aline Bay é assim. Ah, eu comecei a ler Cantiga não. aquela da Pequena morte. Coreografia da Deus. É, nossa, que coisa linda. Lê Peso do Pássaro Morto. É, esse todo mundo fala, né? Eu gostei mais, Eu sabia? jurava que esse livro era um clássico lá de fora, que o nome é tão lindo. Você confundiu com... Tem algum, não tem alguma coisa assim? Eu acho que você confundiu só com o Sol é para Todos. Ah, deve ser. Possível. Mas eu acho esse título tão lindo. Peço Não do entendi a Pássaro Morto. relação neles, mas eu acho que é possível. Deve ser, acho que foi. Mas Depois eu te esse mostro. também já comecei a ler, mas eu não Sol é para Todos? Mas eu não consegui. Eu Não desses 40% eu fiquei, gente, peraí. Porque demora, né? Aham. Lá pra 70 ou 60 começa Começa a acontecer o as enredo coisas. que todo mundo vende. No começo são umas coisas muito estranhas, mas é um dos favoritos da Taylor, né? Sim. Logo, Enfim. Digão. É, Melhore. logo eu tenho que ler. Ele tem que aprender a ler. Tá, eu vou finalizar agora, porque pra gente conseguir passar a linha de raciocínio, que aí eu vou passar a Tá palavra bom. pra você. Eu queria falar que, independentemente se alguém te odeia, saiba que essa pessoa provavelmente tá muito infeliz na vida dela. E que a gente acha que todos os seres humanos à nossa volta nos odeiam, provavelmente porque a gente tem questões dentro da gente que a gente ainda não aprendeu a amar. Então, assim, o primeiro ponto é que se você não tá feliz sozinho e na sua solitude e se conhece sozinho, você provavelmente vai acabar associando muitas questões de ódio que não tem nada a ver com ninguém além de você. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. E o Digão é uma pessoa que me inspira muito a desligar uma chave que eu ainda tenho. Então, obrigado por ser uma pessoa inspiradora, Digão. E eu queria também ouvir a sua finalização pra gente saber. Cara, eu vou falar uma coisa. É pra olhar pra lá? Você que escolhe, você pode olhar pra mim ou pra lá. Olha Ah, tá. pra lá pra ser um momento de impacto. Tá bom. Eu vou falar uma coisa que, assim, que foi o que mudou a minha mente. Uhum, Foi quando eu aprendi a ter paciência com as pessoas à minha volta. uhum, Não tô falando de ser uma pessoa impaciente, ser grosso. Tô falando a ser paciente do jeito que as pessoas são. uhum. Quando eu comecei a ter paciência com meus amigos e entender que os erros deles não definiam o que eles sentiam por mim, Uhum. foi o que mudou tudo. Então eu daria essa dica de você aprender que os erros das pessoas não definem o que elas pensam de você. E sim o conjunto geral. Porque às vezes vem uma pessoa que no momento mais difícil da sua vida te salvou, e aí não te chama pra uma coisa e você começa a não gostar mais dela. Quando você tá muito sensível. Então a gente precisa aprender a entender que as pessoas são pessoas, né? No resumo das coisas. Elas erram, elas falham, elas acertam. Às vezes mais erram do que acertam. Mas não é como se precisasse ter uma balança, né? As pessoas erram, as pessoas acertam, então você tem que aprender a dar o devido valor pelos momentos que realmente importam, e não pelo grande geral, porque o geral às vezes é meio vago, porque tanta coisa acontece o tempo todo. Então, olha as coisas importantes, olha quem tava lá, o que essa pessoa fez, e assim você consegue ser mais leve com as pessoas. Eu amei, muito bonito. Muito Gostou, tá bonito. vendo? Eu adorei. Muito Tá obrigada vendo, gente? por Eu ter sei falar. aceitado. De nada, de nada. Eu não sabia se você ia vir no podcast mesmo. Ah, Porque é, você né? cancelou 30 vezes, com essa Eu sacanagem. cancelei 30 vezes e hoje ainda falei, posso chegar até que horas, né? Mas foi culpa do Gui, Tudo bem. que é um irresponsável. Depois eu brigo. Não foi. Foi Gui, culpa do Gui. Você sabe. Eu defendo. Mas eu queria te agradecer demais por ter... Ai, eu que agradeço, eu adoro vir em participado. podcast. Eu gostei muito, eu gosto muito do Poesia Ansiosa. Ai, meu Deus, eu nem reparei. É, tem uma animação. Olha que lindo. Olha que bonito. Linda mesmo. Gostou da borboleta que eu ilustrei? Eu Adorei. só tenho uma reclamação É, que isso isso que eu ia parece um perguntar. campo. Não parece um comercial?
Não é um campo? Então, é um campo de lavandas. Ah, então, parece. Não parece um campo de lavanda, parece uma fazenda Não, parece rural. exatamente, parece uma fazenda. O verde aqui parece milho, mas tipo, é lindo. Agora a gente vai mudar a produção. Agora vocês estão convencidos que as lavandas... Sabe o que Agora- parece? Sabe o que parece? Parece a entrada da amizade de Divergente, que é um campo verde. Parece exatamente. Ah, agora já mudou, né? Mudou? Agora parece o céu. Agora tá legal, Parece o o clipe de céuzinho. Lavender Haze agora. Ai, lindo, né? Maravilhoso. É essa estética. Eu planejei antes da Taylor. Mas enfim, Oh, juro. bota um gif da Taylor. Pim, Taylor Swift na tela. Eu adoro que eu faço essas coisas e o gif faz depois e realmente fica assim. Enfim, muito, muito, muito obrigado, leitores, leitoras do Brasil e do mundo, por assistir mais um episódio do podcast. Obrigado, Maratona App, por patrocinar um episódio do Obrigado, podcast. amo muito. É Os maravilhoso. maiorais, sim. Você já fez uma estante lá? Ah, eu muito tenho que fofo. fazer minha estante lá. Minha estante tá maravilhosa, Sim, cara. gente, sério, usem o melhor aplicativo possível. Maravilhoso. E tem vários joguinhos lá também. Eu, pelo menos, a Twitch, eu Ah, eu sempre adoro jogo. aquele da capa, O da de capa, adivinha né? a capa. Eu fico absolutamente viciada. Eu Adoro fico fazer morrendo de raiva. sorteio pelo monstro do maratona, já fez. Que tem A função de sorteio, que é um monstrozinho, você nunca, que manda no chat. Não é um coelhinho? Não, é um monstro. Ah, Acho não que eu sei. não Ah, usei acho que é um essa. coelhinho. O acho que é um- coelhinho é o que sorteia uma leitura aleatória, não Ah, é? não, é porque tem uma função que você pede pro pessoal mandar no chat uma Aham. palavra que o monstro sorteia. O monstro é muito legal, depois use. Eu vou usar o monstro E depois. use de fone, eu não vou falar por quê. Tá bom. Mas tem que usar o coelhinho. Ele pega, tipo, Ah, eu não todos os livros conheço. que você já colocou lá, que você quer ler em algum momento da vida. Ele sorteia um livro aleatório que você, em algum momento, Como guardou pra podem ler. pensar em tudo, né? Como Ah, eu pode amo. ser maravilhoso. Amamos demais Maratona App, muito obrigado. E, gente, não se esqueçam que ódio é uma palavra forte. Que é forte verdade. demais pra ser uma palavra tão constante. Então é isso. Muito obrigada. Tchau, Beijos tchau. e vejo vocês no próximo.